Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados e amadas de Deus, estamos na sexta-feira da 26ª semana do tempo comum e hoje celebramos o dia do grande São Francisco de Assis. São Francisco que viveu lá no século XII e XIII, de uma vida juvenil despreocupada e mundana. Depois de usar de misericórdia para com os leprosos, se converteu ao Evangelho e viveu com uma extrema coerência, em pobreza e grande alegria, seguindo o Cristo humilde, pobre e casto, conforme as bem-aventuranças do Evangelho. Junto com os primeiros irmãos que o seguiram, atraídos pela força do seu exemplo, São Francisco pregou por todo lugar o amor do Senhor, contribuindo para a renovação da Igreja. E ele, muito enamorado de Cristo, concentrou na contemplação do presépio do Calvário a sua experiência espiritual. São Francisco, tão unido estava a Jesus, que trouxe impressos em seu corpo os sinais da paixão. Nele, como nos maiores místicos, reintegrou-se aquela harmonia com o cosmo, do qual se fez intérprete no Cântico das Criaturas. E ele foi inspirador e pai das famílias religiosas masculinas e femininas que dele tiram esse nome, os franciscanos. O Papa Pio XII proclamou São Francisco patrono da Itália em 18 de junho de 1939. Vamos ouvir agora a palavra de Deus no Evangelho de hoje, São Lucas, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e queridos de Deus, nesse dia de São Francisco, ao meditarmos hoje este Evangelho, nós vemos algo muito profundo. Jesus fala sobre as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que testemunharam muitos dos seus milagres, mas ainda não tinham se convertido. Ele faz um lamento muito forte, dizendo que se os mesmos sinais que ele tivessem acontecido nas cidades pagãs de Tiro e Sidônia, essas cidades teriam se arrependido por conta desses sinais. E aqui nós vemos a seriedade com que Jesus trata a questão da conversão. Não basta apenas ver milagres, escutar palavras bonitas. Jesus está dizendo que o que ele oferece exige uma resposta. Aquelas cidades, elas receberam tantos sinais, tanto amor, e permaneceram indiferentes. E isso a gente precisa levar para a nossa vida e pensarmos quantas vezes Deus nos dá sinais, toca o nosso coração e mesmo assim a gente continua na mesma forma, do mesmo jeito, sem mudar, sem conversão de verdade. A verdade é que Deus, ele não para de agir na nossa vida, ele é paciente e vai agindo sempre. Às vezes ele fala de maneira bem clara e outras vezes ele fala de uma maneira mais sutil, mais velada. Mas assim como as cidades que Jesus cita, nós também somos chamados a dar uma resposta. Não dá para ficar neutro diante do chamado de Deus. A indiferença, a falta de resposta também é uma escolha, meu povo. E Jesus nos alerta sobre as consequências dessa indiferença. Não é que ele esteja nos ameaçando, mas ele vai mostrando que a graça oferecida, quando rejeitada, gera uma atitude, toda uma ação, uma reação, melhor dizendo,
que quando a graça é rejeitada, ela acaba se voltando contra nós mesmos. A conversão é para o nosso bem, para a nossa salvação, mas se nós não queremos, nós vamos pagar o preço dessa falta de conversão. E outro ponto importante é quando Jesus diz que quem escuta os seus discípulos escuta a Ele, e quem rejeita os discípulos rejeita o próprio Cristo. Isso faz a gente pensar na grande responsabilidade que a gente tem como igreja, como discípulos. Quando falamos em nome de Cristo, não é só a nossa palavra que está em jogo, é a palavra de Deus. E também nos mostra o quanto é sério rejeitar o Evangelho. Não estamos rejeitando uma ideia ou uma pessoa qualquer, estamos rejeitando o próprio Deus que vem ao nosso encontro. Esse texto, então, nos chama a olhar para dentro de nós e perguntar: como estou respondendo aos sinais e ao chamado de Deus na minha vida? Eu estou sendo indiferente como aquelas cidades ou estou realmente buscando uma mudança de coração, uma verdadeira conversão? Porque no fim, o que Deus quer é que a gente se deixe transformar pelo seu amor para que a gente possa experimentar a vida plena que Ele nos oferece, assim como experimentou na vida dele São Francisco de Assis, que hoje nós celebramos. Oremos. Ó Deus, que concedestes a São Francisco de Assis assemelhar-se ao Cristo na pobreza e na humildade, concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho e vivamos unidos a vós na perfeita alegria. O Senhor te abençoe por intercessão de São Francisco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e sua Mãe, Maria Santíssima.